Está no ar, Câmara Esportes, muito boa noite para quem nos acompanha em casa, no carro, no trabalho, muito boa noite, Guilherme. Opa, muito boa noite para você que está nos acompanhando, vamos falar de esportes, não é, Juliano? Isso mesmo, Guilherme, bravo, boa noite para vocês, boa noite para você que está em casa. A partir de agora você fica bem informado com as notícias do esporte do final de semana. É isso aí, vamos aos destaques do fim de semana. Pousão visita ao RT e volta para casa com vitória. Você confere tudo que rolou no Brasileirão, séries A e B do final de semana. E um giro de notícias sobre o esporte no mundo. E para completar, os já conhecidos quadros, curiosidades do futebol e narrações inesquecíveis. É isso aí, vamos lá, está no ar, Câmara Esportes. É isso aí, Câmara Esportes no ar. Vamos já começando a falar do Pousão. Como de praxe. De costume. E voltamos de Patos de Minas com os 3 pontos. Graças ao bom Deus. É isso aí, Juliano. Nós conseguimos uma boa vitória em um jogo horrível. Placar mínimo. O primeiro tempo foi difícil, de assistir. Mas o forte calor em Patos de Minas fez com que os jogadores também desse aquela cadenciada no primeiro tempo, no segundo tempo resolver, foi o que aconteceu. Denner entrou jogando então, e foi a nossa salvação, né? E no primeiro tempo também aquela famosa, vou falar, mas você fala todo o programa da transição, todo o programa da meiuca, mas no primeiro tempo tava difícil. Bola pra lá, tanto os dois times, tanto da URT, tanto do Pouso Alegre. Tava complicado, né? Não tava aquela meiuca como que a gente pede, né? Como você mesmo falou, Bravo, né? Tava um dia muito quente, né? Um jogão no meio da tarde, o clima seco também. Então pode ter sido uma estratégia de cadenciamento de jogo das equipes, mas não foi muito agradável aos olhos, né, gente? Não. Até a gente comentou aqui, né? Quando o Pouso Alegre estreou aqui no Manduzão, que nós assistimos o jogo, o time não estava entrosado, mas tinha aquele toque de bola, curto, né? Tava melhor em campo, vamos dizer assim. Ontem pareceu um pouco meio perdido os jogadores. Vamos dizer também, né? Tem a desculpa, vamos dizer assim, de estar perdido, porque o Pouso Alegre estava com o técnico interino, Casinha, né? O Diá saiu no meio da semana. Aliás, quantas coisas aconteceram com o Pouso Alegre da última semana pra cá, né? Semana cheia pro Pouso Alegre. Essa semana foi cheia. Boas notícias, né? Boas notícias. Já temos um novo técnico, que é o Paulo Roberto. Estreará contra a Caldense. Clássico aqui, né? Em casa. O clássico lá no Manduzão. Então o Pouso Alegre estava com o técnico interino. Então tava difícil, vamos dizer assim, o calor. E conseguimos sair com a vitória, que é isso que importa. Mais importante, pode jogar, né? O futebol mais feio do mundo, trazendo os 3 pontos. É muito importante. Ótimo. Viemos embora com o placar mínimo, um futebol não muito bonito, mas isso, uma boa jogada. Vice-liderança do campeonato. E com o mesmo número de pontos do líder, né? Real Noroeste. Só perdendo no saldo de gols. Exatamente. E foi uma boa jogada o gol, né, gente? Sim, foi o toque de bola, né? Que não teve. Exatamente. E apareceu o Denner, né? Sim, entrou como titular, né? Uma jogada pela esquerda, né? Sim. Quem tá em casa tá dando uma olhadinha no gol agora. Uma jogada pela esquerda, cruzamento na área, teve um pivôzão ajeitando ali pro Denner chegar, escorar. Só dá a famosa tacada de sinuca, né? Foi bem bem certeira lá no cantinho. Entre a trave e a mão do goleiro. Hoje à tarde teve a apresentação do Paulo Roberto, né? Exatamente. Que assistiu o jogo ontem. Sim, nas foi pra lá. Isso. Teve a apresentação dele, do time, né? E agora pensar no jogo da Caldense, né? O jogo da Caldense é um jogo que nós temos que encher o Manduzão. Saiu já a carga inicial de 5 mil ingressos. Vamos esgotar rapidamente. Já saiu a venda também dos ingressos nos locais já de costume, né?
E os valores de costume também, arquibancada coberta, inteira R$ 40, meia entrada R$ 20. Arquibancada descoberta, inteira R$ 20, meia entrada R$ 10. Desconto de meia entrada. Idosos com mais de 60 anos, estudantes com apresentação de carteirinha, portadores de necessidades especiais, ingressos femininos apenas nesse primeiro lote de 5.000 ingressos. Então vamos correr, vamos... No Manduzão está à venda no Manduzão e na lanchonete ali no Medicina, a famosa lanchonete do Paulo da Pinta. Então, galera, bora pro jogo, bora lotar o Manduzão, bora fazer pressão. Por que fazer pressão? Fazer pressão. A torcida faz a diferença, fez a diferença, vai fazer a diferença até o fim do ano, rumo à Série C. E é clássico, né? Clássico contra a Caldense. Clássico regional, né? Contra a Caldense, que está com apenas 1 ponto no campeonato, né? Exatamente. Só não tem campanha pior que da URT, né? Isso. Que os 3 jogos perdeu, Isso. os 3 jogos. Aproveitando, né? Vamos só pra gente... vamos pra classificação, que aí a gente continua no assunto. Real Noroeste é o primeiro com 6 pontos. Grudado com os mesmos 6 pontos. Pouso Alegre, como o Gui falou, perde no saldo de gols. Inter de Limeira, que nós perdemos, está com 5 pontos, certo? Que a Inter também empatou com Nova Venécia em 2-2. Depois vem Nova Venécia com 5 pontos também. Bahia de Feira com 5 pontos também. Ferroviária caiu para 6º lugar. Perdeu pro Real Noroeste com 4 pontos, exatamente. Caldense com 1 ponto. E na lanterna, o RT com nenhum ponto. Resultado dos jogos. Pouso Alegre ganhou de 1-0 da URT. Ferroviária perdeu para Real Noroeste por 2-1. Caldense perdeu novamente para o Bahia de Feira dentro de casa. E Nova Venécia e Inter de Limeira 2-2. Então, foi uma rodada boa pro Pousão. Isso, foi muito boa pro Pousão. Tudo que a gente esperava aconteceu, né? Isso, agora, só lembrando, né, que são 8 times, classificam 4, né, para a próxima fase. Exatamente. Pouso Alegre ganhando da Caldense no sábado, né? A gente conta com mais uma festa da torcida, né, sempre presente no estádio. Pouso Alegre já dá um passo aí para já ir se despontando aí, né? Sim, com certeza. A parte de cima da tabela. E é o que nós falamos lá no início do campeonato, né? Garantir uns pontos dentro fora de casa. A vitória dentro de casa. Vitória e pontuação. E beliscar fora, né? Perdeu para Inter, mas ganhou da URT. Com certeza. Então, como se diz, vamos supor que tivéssemos 2 empates. Foi melhor. Trouxemos 3 pontos. Sim. Isso. Então, dentro de casa, fazer sua obrigação ganhar. Só lembrando, Bravo, que agora são 2 jogos em casa. Isso. Né? O Pouso Alegre. Então tem 6 pontos aí para ganhar. Né? E 6 pontos, fica, como se diz, o Pouso Alegre pega o Bahia de Feira, Caldense, primeiro. E no outro sábado, no Manduzão também, o Bahia de Feira, no mesmo horário, por enquanto, né? Por enquanto, às 17h30. E esse é o horário do jogo de sábado também contra a Caldense. Lotando o Manduzão, estaremos horário lá. Horário ótimo. Horário ótimo, né? O tempo agradável, tanto para os jogadores, para quem vai assistir, né? Para quem vai ao estádio. Ninguém sofre, né? Com aquela lua batendo na cabeça. Isso. E tivemos mais novidades, né? Foi como eu falei, né? A semana do Pouso Alegre foi complicada. Começou com a saída do técnico de A, né? Que foi uma surpresa, né? Pegou foi todo uma mundo surpresa, ninguém sabia. Foi pro Altos do Piauí. Isso, e levou até jogou contra o Flamengo, a gente vai falar daqui a pouco. Isso. Levou o zagueiro Ramon Baiano, né? O nosso Sérgio Ramos do Mandu. Mas, como diz Juliano, 2 ídolos estão de volta. Exatamente. Foguinho e agora calma aí. Matheus Roldan. Por que a felicidade de Matheus Roldan? Nosso meio de campo. Surge uma esperança. E ainda, volante artilheiro. Né? Nossa saída de bola. Porque nós temos 2 laterais excelentes. Ótimos. Agora com o Foguinho voltando e jogando bem, como de costume. Né? O Nando ou o Lucas. São 2 ótimas opções. Hoje o Lucas tem jogado, né? O Nando jogou também nesse jogo contra o RT, que ele jogou mais à frente, vamos dizer assim, como um ponta, né? Então, nós precisamos de uma saída. Volantes como Roldan. Então, há esperanças. Vamos ver se ele já estreia agora, né, contra a Caldense, né? Ele e o Foguinho.
Se estrearem, o time vai criando cara. Paulo Roberto vai tendo peças para utilizar no campeonato inteiro. Então está sendo montado um belo grupo no início de campeonato ainda. Lembrando que são 8 times, jogos de ida e volta. Então são 15 jogos. Exatamente. Então são vários jogos. Depois nós vamos para Espírito Santo, nós vamos para lá para Bahia. Já então, são viagens maiores, né? Mais longe. Então, vamos que vamos. Foguinho e Matheus Roldan. Ontem o atacante Ingro, né, ele teve uma indisposição, né, antes de começar o jogo, ele ficou de fora, né? Mas aí a gente tem na volta agora, Foguinho, Matheus Roldan, aí tem o William Mococa na frente, o Diego Fumaça, né, que cumpriu suspensão. O Paulo Roberto tem um elenco muito bom aí na mão, vai ter a semana inteira aí para trabalhar, né? Exatamente. Com certeza. E o Paulo Roberto, né, ele já passou pelo Pouso Alegre, na verdade ele começou a carreira de técnico aqui em 1988 e ele estava no comando do time quando o time subiu para a primeira divisão pela primeira vez. Então ele já conhece a cidade, ele teve outra passagem por aqui. Sim, ele conhece e ele tem um apelido muito bom. É isso que eu ia comentar agora. Que nos deixa imensamente assim, satisfeitos. Satisfeitos e esperançosos, qual né? apelido, Guilherme? Paulo Roberto tem o apelido de Rei dos Acessos, né? Agora, né? Parece que são 17 na carreira. Então, subiu agora com o São Bento, né? São Bento Treinou o Foguinho já também. Treinou o Foguinho, então o São Bento foi para a primeira divisão do Paulista e nós vamos para a Série C, correto? Se Deus quiser. É isso aí. Vamos lá, Paulão, faz jus ao apelido aí, cara. Exatamente. Então, repassando, jogo do Pouso Alegre contra a Caldense, sábado, 5h30. Ingressos já à venda, certo? Lotar o Manduzão, coberta inteira R$40, meia R$20, descoberta inteira R$20, meia R$10. Pontos de venda, Manduzão e na lanchonete ali no Medicina do Paulo da Pinta. Isso, Lotar então o Manduzão. Convida a família, leva os amigos, aqueles que amam o futebol, que gostam do Pouso Alegre, com certeza vão arrumar um meio para ir ao jogo, né? Desmarcar os compromissos no início da noite de sábado, né? Mas o jogo acaba às 7h30. Vai finalizar a noite depois do jogo. Depois do jogo. Exatamente. Mas é uma festa, né? Uma festa para levar a família mesmo, para todo mundo ir lá torcer. É um clássico regional, igual falamos aqui. Então vamos apoiar o Pousão aí. E até tocando nesse ponto que o Juliano falou de levar a família, a gente tem que aproveitar mesmo esse momento, essa forma mais de lazer aqui na cidade, porque a gente, acompanhando, né, o futebol na televisão, a gente vê briga, a gente vê estádio como um cenário de violência. Aqui é totalmente o contrário. Isso. É um clima totalmente amistoso no estádio. Não tem. Até então não teve uma briga, então podemos ir tranquilos pro jogo, porque é totalmente um clima diferenciado, tranquilo, você pode ir para realmente aproveitar o espetáculo. O espetáculo, né? Tem mais 2 pontos de venda também, que é o Cartório, né, de Pouso Alegre, na Rua Donelli, 196 no centro, e na Avenida Doutor Lisboa, no Cangue, antigo Cangurus. Isso, agora é isso que eu ia perguntar, é o antigo Cangurus. Isso, antigo Cangurus. Então são agora mais 2 pontos de venda. Então, retomando todos os pontos de venda. Lanchonete do Medicina, lanchonete do Paulo da Fita, que é na Avenida Prefeito Sapucaí, número 108, no Medicina. Cartório de Pouso Alegre, Rua Donelli, 196, no centro. O Cangue, antigo Cangurus, Avenida Doutor Lisboa, 110, no centro. E no Manduzão, que é na Rua Eduardo Souza Gouveia, 981, no Jardim Olímpico. Esse todo mundo conhece, né? Ok? E para quem quer ajudar o time também, o Bravo, a gente faz um reforço. Ora, você que ainda não tem, comprar a sua camisa do Pousão. Sim, né? e seja sócio do Pouso Alegre Seja também. sócio, torcedor, né? Lá no Manduzão tem uma bela loja. Isso. Uma bela loja lá que tem todos os apetrechos do Pouso Alegre. Boné, camiseta, né? Agora, Feminina, casacos, masculina, casacos. né? Então vamos de vermelho e preto para o estádio com a camisa do Pousão ou com algum apetrecho do Pousão, ok? Feminino, masculino, tem tudo quanto é tipo. Infantil. Exatamente. Mais uma vez, esperamos vocês sábado, 17h30, no Manduzão. Certinho, galera? Isso aí. Ô Guilherme, faz o que você sempre fez, sempre fará no nosso programa.
Intervalo, chega aí, tamo junto. É isso aí, daqui a pouquinho a gente volta. Já, já. Você sabia que no site da Câmara tem um ícone que te leva direto para a página do Centro de Bem-Estar Animal? Ali você encontra todos os cães que estão disponíveis para adoção. A adoção responsável salva vidas. www.cmpa.mg.gov.br Câmara Municipal de Pouso Alegre. O desenvolvimento da sua cidade passa por aqui. E quando o assunto é limpeza urbana, nossa campeã Bárbara Ellen não foge à luta. Pessoal, tô no centro de Pouso Alegre para conferir o trabalho da prefeitura. São centenas de profissionais que cuidam da limpeza das ruas, praças, avenidas com muita dedicação. Mas enquanto eles trabalham, nós devemos fazer a nossa parte, não jogando lixo em vias públicas. E isso evita o entupimento de bueiros e enchentes pela cidade. Prefeitura e você, por uma Pouso Alegre sempre limpa. A TV Câmara de Pouso Alegre faz parte de uma rede nacional. São 60 emissoras espalhadas pelo Brasil e mais de 100 cidades em processo de implantação. Além disso, mais de 300 municípios aguardam a liberação de um canal. O dia a dia do Parlamento pouso-alegrense, os debates entre os vereadores, as propostas de lei, os discursos dos seus representantes na Câmara, sempre ao vivo, as principais decisões para o desenvolvimento da sua cidade. Você só tem aqui, na TV Câmara de Pouso Alegre. Se você é músico e mora na cidade de Pouso Alegre, você também pode fazer parte da programação da TV e Rádio Câmara. O programa Sons e Vozes foi feito para você. Uma oportunidade de contar a sua história e mostrar a sua música. Entre em contato com a gente. 35-3429-6518. TV e Rádio Câmara de Pouso Alegre. Um trabalho feito para você. Estamos de volta, Câmara Esportes, e agora, semana passada, né, tivemos a novidade, mais um novo quadro. Vamos trocar ideia aqui do que aconteceu no mundo e no Brasil com esportes diferentes. Está no ar, Giro de Notícias. Esse é o novo quadro, Giro de Notícias. Nós vamos começar esse Giro de Notícias com um assunto que o Guilherme gosta. É interessante o assunto, Fórmula 1, mas não é muito a situação feliz, si, né? Vamos dizer assim. Pessoal, ontem, no dia 1º de maio, né, feriado nacional, dia do trabalho, completou 28 anos da morte de Ayrton Senna, né? O Senna que é tido por muitos aí o maior piloto da história da Fórmula 1, né? Pelo jeito que ele conduzia o carro, como ele dominava o carro. E ontem, 28 anos, né? Várias homenagens aí nas redes sociais. O Cristo Redentor do Rio de Janeiro, à noite, foi iluminado com as cores da bandeira do Brasil. E o capacete, né, aquele icônico capacete dele amarelo na frente que ele usava no título do tricampeonato de 91. E é um momento triste, né? A gente sente orgulho do cara que o Senna foi, não só como piloto, mas do que ele representou para o Brasil, né? O sentimento de patriotismo, de amar a nação, de união, né, de brasileiros e o estranho porque naquele GP de Imola de 94, né, parecia que tinha tudo para dar errado, porque o Senna, antes dos treinos, ele levou os comissários justamente naquela curva que aconteceu o acidente dele. Ele estava encabulado com alguma coisa, né, a gente não dá para saber se ele ia sofrer acidente ou se ele sabia que alguém ia sofrer um acidente. Algo estava errado. Algo estava errado, ele estava totalmente inseguro, diferente. Você viu o semblante dele. E na sexta-feira uma peça de um carro soltou e aconteceu aquele acidente com o Rubinho Barrichello, né? Exatamente. Rubinho começando na Fórmula 1. No sábado, o austríaco Roland Rastenberg veio a falecer também num acidente feio, que na opinião de muitas pessoas ali a corrida tinha que ser cancelada, né? Sediada. Mas a corrida continuou e no domingo
dia 1º aconteceu o que aconteceu. Trágico. Infelizmente, de forma precoce, o Senna nos deixou. Tricampeão de Fórmula 1, considerado por muitos o maior da história. Mas o que nos resta é a saudade, a lembrança, as boas lembranças, né, de tudo que ele deixou fez. muito boa lembrança. Cara, não tem uma pessoa que fala mal do Senna. Sim, e não só dentro Cara, é unanimidade. da Fórmula 1, fora, né? Sim. Na época ele namorava a Adriane Galisteu. Sim. Até essa semana escutei uma reportagem dela falando que ele era aquele cara sossegado, calmo, tranquilo, pensativo, não xingava ninguém, não brigava com ninguém. O cara era diferente. Diferente, não tem diferenciado. que falar. Então, tanto como pessoa quanto profissional, né? Exatamente. E isso é triste da gente ver uma pessoa dessa, não só o ídolo, mas a pessoa assim, partir tão cedo. Né? Sim, com certeza, Bravo. E a identificação do Senna, ela vinha, né, logicamente, para os amantes de Fórmula 1, mas quem até não acompanhava a Fórmula 1... ele atraía, né? Ele atraía, e foi numa época também, aqui o Brasil a gente sabe que é o país do futebol, o país que ama a seleção, que tem uma ligação, tinha uma ligação ainda muito maior com a seleção brasileira, que na época não vinha bem, né? Vinha 24 anos sem ganhar título. E isso que faltava no futebol, aquele orgulho, o Ayrton Senna, ele recompensava, porque ele ganhava a corrida, ele tirava a bandeira do Brasil para fora, acenava a bandeira, representava o país. Né? Não tinha vergonha de falar que é brasileiro. Que era brasileiro, exatamente. Né? E é aquela pessoa que não tinha polêmicas, né? Sim. Extra pista, né? Exatamente. Então era uma pessoa muito querida. Era uma pessoa que tão discreta que ninguém sabia. Exatamente. Né? Então é isso. Mas fica então a nossa homenagem, né? A nossa lembrança ao eterno ídolo Ayrton Senna e também ao Roland Ratzenberger, né? Que foi um final de semana com quase 3 mortes, né? Exatamente. O Rubinho, graças a Deus, conseguiu escapar e os outros 2, infelizmente, não tiveram a mesma sorte. Isso. Mas fica aqui a nossa lembrança a esses 2 pilotos de Fórmula 1 que nos deixaram precocemente, há 28 anos atrás. É isso aí, vamos mudar um pouco de assunto, né? Mudar um pouco de tema. Vamos falar agora de Copa do Brasil. O Francisco Diá estreou ontem. Esse técnico do Pouso Alegre. Deu até aquela zoada no meio do jogo, costumeira de Diá, né? Diazou. Foi para todas as páginas do Instagram, Facebook, WhatsApp. Esse Diá é uma comédia. Perdeu para o Flamengo de virada, mas o Altos fez um gol de bicicleta. Manuel. E é o ídolo do time do Altos. Enquanto estava 0-0, o cara abriu o placar com um gol de bike. A bola cruzada. Bruno Henrique foi tentar cabeceou errado, uma bagunça na zaga do Flamengo. Quando coloca um atacante pra defender, vocês veem a caca que vira. Ele foi, o cara deu uma bicicleta maravilhosa, né? Então, saiu na frente. Pedro depois, numa jogada do Bruno Henrique. 1 minuto depois, escorou, fez o gol. E depois, uma cobrança de falta do Davi Luiz, lembrando aquele jogo contra exatamente contra a Colômbia. A Colômbia, né? A bola pegou no pé da trave. A zaga do Altos do Piauí. O zagueiro fez um negócio ali que não dá pra explicar. E o Flamengo fez o segundo gol. Então 2-1, né? Lá em Teresina. O primeiro jogo. Assim encerrando os primeiros jogos da terceira fase da Copa do Brasil. E no sábado teve o jogo Juazeirense e Palmeiras e Juazeirense, que o jogo foi na Arena Barueri. 2-1 para o Palmeiras. O Juazeirense, que eliminou esse ano da Copa do Brasil na segunda fase, quem Eu será? me abstenho de comentários. E ano passado o Juazeirense eliminou quem? Acho que eu sei que vai ter que abster de comentários. Cruzeiro Esporte Clube. Esse elimina times grandes, mas o Palmeiras saiu perdendo, empatou. Depois o Scarpa, gente, é Puskás, pra mim. Fez um gol sensacional, estilo aquele de falta do Veiga. É pra concorrer. Concorrendo. O Palmeiras tá fazendo só golaço esse ano. É pra concorrer. Então, fechando a terceira fase, né? Os primeiros jogos da terceira fase da Copa do Brasil. E essa semana tem Copa do Brasil novamente, os jogos de volta da terceira fase. Copa do Brasil passado a limpo. E vamos para outro assunto, Juliano Finamoro.
Vamos para o Campeonato Espanhol. O Real Madrid conquistou seu 35º título. Ele venceu o Espanhol por 4-0 no sábado, lá no Santiago Bernabéu, e conquistou mais um título do Campeonato Espanhol. Em jogo da 34ª rodada, o técnico Carlo Ancelotti utilizou um time misto, e saiu na frente com 2 gols do Rodrigo na primeira etapa. Já no segundo tempo, o Asensio, ampliou, e o Benzema, com assistência do Vini Júnior, fechou o marcador. Faltando 4 rodadas para o fim da competição, os 81 pontos do time merengue não podem ser mais alcançados. Vai da campanha. Vai da campanha. É isso aí, e muito à frente do Barcelona, né, Júlio? Isso, o Real Madrid ampliou a liderança como maior ganhador da competição, com 9 taças a mais que o Barcelona. O Barcelona de Xavi e Daniel Alves. E uma curiosidade para fechar o assunto, sabe quem que é o jogador com mais títulos na história do Real Madrid? Sei. Marcelo. Exatamente. Brasileiro. É isso aí. Agora vamos mudar de assunto, falar um pouco de voleibol. O vôlei. Esse final de semana tivemos no sábado a final feminina entre Minas Tênis Clube e Praia Clube. Minas Tênis Clube campeão, com 2 vitórias, essa final de melhor de 3, né? O Minas já obteve as 2 vitórias. E no domingo, a final masculina, o Cruzeiro poderia ter se sagrado campeão, mas o Minas Tênis Clube ganhou de 3-2 no segundo jogo. Teremos no próximo domingo outro jogo para decidir quem vai ser o campeão da Superliga masculina. Superliga feminina, Minas Tênis Clube, masculina, Minas Tênis Clube ou Cruzeiro. Será que o Minas consegue a dobradinha? Pode ser. É só um detalhe. Minas Gerais dominando o cenário nacional do vôlei. Finais mineiras. E só um adendo, para quem é de Belo Horizonte, para quem já foi ao Mineirinho, nenhuma dessas finais foi no Mineirinho. Por quê? O Mineirinho está abandonado. É um ginásio sensacional, já estive dentro dele. Uma final em Brasília, e a final feminina, e a outra final em Uberlândia. Então é um absurdo deixar um ginásio com aquela estrutura abandonado. Saindo um pouquinho, falei o que eu tinha que falar, e agora nós vamos dar uma pausa. Daqui a pouquinho a gente volta. Guilherme. Oi. Como que você faz? Cheguei intervalo. A responsabilidade da limpeza de lotes vazios é do proprietário. Isso inclui entulhos, mato, materiais inflamáveis, dentre outros. Além disso, não pode impedir o escoamento de água das chuvas, ok? É lei e pode gerar multa. Olha a nossa multicampeã Bárbara Ellen, agora às margens do Rio Mandu. Os rios são fontes de vida e precisam ser preservados. Os lixos e objetos que lançamos nos rios ou em suas margens, além de poluir o meio ambiente, viram focos de doenças e contaminam nossas águas. A Prefeitura realiza obras frequentes, ONGs e voluntários fazem mutirões de limpeza. Mas o desafio maior ainda está em nossas mãos. Prefeitura e você, por uma Pouso Alegre sempre limpa. Mãe, qual é a senha para conversar com você? Conecte-se ao que realmente importa. Todos contra a nomofobia. Uma campanha da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença.
Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes, a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Estamos de volta, Câmara Esportes, e vamos falar um pouco agora de Campeonato Brasileiro Série A e Série B. A. Ah, Série B também. Vamos lá. Mais uma cheio rodada. de graça, né, velho? Semana passada, cuidado que você pode perder nesse momento, está acontecendo o clássico São Paulo e Santos. Isso. Você pode perder a liderança. Abaixe a tua bolinha, que o seu time não jogou tão bem contra o Fortaleza, mas ganhou. Isso, deu sorte, viu? Porque não se encontrou novamente, né? Principalmente no primeiro tempo. O Fortaleza deu mais de 10 chutes a gol. O Corinthians deu um chute aos 44 minutos Do primeiro tempo. E não fez gol, hein? Não fez. Quem fez gol foi o... Jussá, gol contra do Fortaleza. Exatamente. Então, o Corinthians é o novo líder do Campeonato Brasileiro Série A. O Santos perdeu essa liderança. O Santos está com 7 pontos. O Corinthians está com 9 pontos. Santos ganhando do São Paulo, que eles estão jogando nesse momento, finalzinho do jogo agora, pode ultrapassar o Corinthians. Líder até segunda instância, né? Mais ou menos, né? Então. Mas tem que ficar animado mesmo. Tem que animar. Tem que animar, gente. Hoje o Corinthians está com 9 pontos, é o líder. Bragantino com 8 pontos, tá ali na cola. O Atlético Mineiro com 8 pontos também em segundo. O Atlético Mineiro é o terceiro com 8 pontos também. Deu mais uma derrapada, que nós falamos semana passada. Um time que quer ser campeão não pode empatar com Goiás e não pode empatar com Coritiba. Está em terceiro lugar o Atlético Mineiro com 8 pontos. O Santos em quarto com 7 pontos. Com um jogo a menos. Está jogando agora, pode ficar líder do campeonato e tirar o Corinthians da liderança. Depois, em quinto, Curitiba. Sexto, Cuiabá. Sétimo, Internacional de Porto Alegre. Oitavo, Avaí. Nono, América Mineiro. O décimo é o Palmeiras. 11º, Flamengo. 12º, Botafogo, que empatou com Avaí, dentro de casa, com o Engenhão lotado. Um abraço pro meu cunhado Cássio. Mais um empate, hein, Cássio? Botafogo em 12º, São Paulo 13º, também pode pular 7 pontos se ganhar do time do Santos hoje, dá uma alavancada na classificação do São Paulo. Dá uma encostada lá em cima na turma. Exatamente. O Fluminense, que perdeu para o Coritiba, o Fluminense ganhando de 2-0 com 2 gols do Ganso. 2 gols do Ganso. Esse jogo foi um jogo... perto de Léo Gamalho. O rei do sertão. O único o Ibrahimovic, ele é o cara. Entrando nesse jogo ainda, Bravo. Coxa e Fluminense, né? E o senhor Muralha Alex tomou um ganso ou um frango? Não, um frango do Ganso. Um frango do Ganso. O Ganso chutou de fora da área. Um chute fraco, né? Foi horrível. Agora que eu entendi. Não, foi horrível. Foi uma piada horrível, mas continuando o assunto. Por favor. Você gosta de coxa de frango? Gosto. E frango de coxa? Ontem foi o frango do Coxa. Olha, né? eu acho que o currículo para Praça Nossa tá garantido, né? Tá garantido. Não, Praça Nossa, o nível... Passa lá no CAC que eles fazem o nível Praça Nossa é um pouquinho maior. Semana passada tivemos o frango do time do Botafogo, do goleiro do Botafogo, que foi um frango idêntico, praticamente. E agora o nosso grandioso Muralha tomou o frango. Muralhando. Mais sorte que no finalzinho... O Coritiba conseguiu virar o jogo e sair com a vitória. Léo Gamalho. Léo Gamalho fez 2 gols, né? Então foi um jogo movimentadíssimo. Fluminense, então, 14º lugar. Ceará, 15º lugar. Atlético Paranaense, 16º, travando a zona de rebaixamento. Quem inicia a zona de rebaixamento?
Atlético Goianiense, 17º, com 3 pontos. O Goiás, em 18º, com 2 pontos, ganhou 1 ponto em cima do Atlético Mineiro. Juventude, 2 pontos, que ganhou 1 ponto em cima do Botafogo. E o Fortaleza, zerado, 3 derrotas. É isso aí, Campeonato Vamos passar Brasileiro. os resultados aqui, Passa aí Bravo? pra gente. No dia 30 tivemos América 1, Atlético Paranaense 0, Ceará 0, Red Bull Bragantino 1, Goiás 2 e Atlético Mineiro 2, Cuiabá 1 e Atlético Goianiense 1. No dia 1º, dia do feriado, domingo, tivemos Botafogo 1 e Juventude 1, Botafogo fazendo feio dentro de casa, Com estádio lotado. o estádio lotado, Corinthians 1, Fortaleza 0, que até o momento é o jogo que deu a liderança para o Corinthians, Vai Corinthians. Coritiba 3 e Fluminense 2, um ótimo começo de campeonato para o Coritiba. Internacional 0 e Avaí 0, tropeço também do Internacional, mas o Avaí também começou bem o campeonato. E no momento estamos acompanhando São Paulo e Santos. Lembrando que Flamengo e Palmeiras, que jogaram a Copa do Brasil esse final de semana, fizeram o jogo antecipado no dia 20, na quarta-feira retrasada. Isso. E esse jogo foi 0-0. Que Então, foi um bom jogo, na verdade. Né? Exatamente. É difícil a gente falar um 0-0 bom, né? mas foi um jogo movimentado. Mas foi um jogo muito bom. Muito movimentado. Então, Coringão, líder do Brasileirão, rimou. Gostou? Foi bom agora ou não? Que as piadas do Juliano. Foi bem melhor, bem melhor. Coringão, líder do Brasileirão, mas pode perder pro Santos. O Santão. Não, fraca. Essa foi não. Falar em Santos, um abraço. Tio Gama, Santista, sempre nos acompanha. E vamos ver se o senhor vai ficar felizinho hoje, né, tio? Vamos ver. É isso aí. Passando a limpo o Campeonato Brasileiro da Série A. Agora vamos. a gente vai para uma coisa que a gente entende, né, Bravo? Entendi. E eu estou feliz. Estou feliz. Por quê? Mas, Bravo, por que você está feliz? Semana passada eu já estava feliz. Ah, é. Porque o Cruzeiro, na sua terceira Série B, foi a primeira vez que estava entre os 10 primeiros. Aí eu falei assim, quem sabe, lembra? Semana que vem falarei que o Cruzeiro estará bem entre os 4 primeiros. E deu! O Cruzeiro ganhou Londrina na terça-feira e ganhou da Chape jogando bem fora de casa, 2-0. Gols de Gabriel, da base do Cruzeiro, e Edu, artilheiro, nosso artilheiro, Imperador Azul. E Gui, como é que foi o Vascão? O Vasco na quinta-feira, né? Eu fui dormir feliz com o Vasco porque ganhou de 1-0. Eu adoro as piadas do Juliano, eles são sensacionais, só pra comentar a O piada. Vasco, fui dormir feliz, me fez dormir feliz, ganhou de 1-0 da Ponte Preta. Eu falei, agora vai, jogando bem, inclusive. Falei, agora vai. Não foi. Nesse final de semana visitou a Tombense. E O jogo não foi em Tombos. aquilo que nós explicamos semana passada, né? Mas o mando de campo foi da Tombense. Isso foi em Muriaé. E num primeiro tempo fraquíssimo, talvez um dos piores tempos que eu já vi o Vasco jogando. Sem criatividade, um time super previsível, Nossa, fácil então de tava horrível marcar. mesmo, porque E olha que a Vasco- Tombense, nesse Brasileirão, ela tem Só empatou. só uma média de 30% de posse de bola por jogo. É um time que totalmente joga no contra-ataque. E o primeiro gol foi justamente contra-ataque, uma bobeira da defesa do Vasco, 3 defensores, né, o lateral direito e os 2 zagueiros ficaram só olhando, não deram o bote, uma baita enfiada de bola, gol, 1-0. Aí fomos pro intervalo. Eu acho que o chacoalha que o Zé Ricardo deu no time funcionou, porque o time voltou jogando melhor, tanto que fez um gol contra, né? O Vasco de um escanteio, bola aérea, novamente ajudando o Vasco. O Raniel chutou, pegou no zagueiro, na súmula foi gol contra. Sim. E ficou nisso. Se o Vasco tivesse um meia de criação, como a gente fala do Pouso Alegre, né? Teria sido um jogo de 3-4-1. E Mas, o Vasco infelizmente, a bola poderia não hoje chega. estar com 9 pontos e estará em 4º lugar. Isso, dentro mas a bola da não zona de chega, classificação. A bola não chega no ataque, tá muito difícil. É. Mas estamos invictos. E invictos, e a Tombense também está invicto. 5 jogos, 5 empates. Só não tá pior que a gente, né? 5 jogos, 5 4 empates. e uma vitória. É isso aí, vamos passar então os resultados da rodada. O Londrina empatou com o Vila Nova de Goiás na sexta-feira. O Ituano tem jogado bem,
ganhou do Bahia, do líder, o antigo líder, né? Bahia, de 1-0. CSA ganhou do Sport 1-0. Uma bobeira do goleiro. O goleiro defendeu tudo. Na hora, no finalzinho. Mas não vamos ver. Vamos ver. Entregou. O Grêmio, que está jogando um belo futebol, jogando bem, mas foram 2 vitórias diretas em casa, então facilita. Ganhou de 2-0 do CRB. O time do CRB perdeu um gol assim que nem eu perderia. Mas tudo bem. Sampaio Correia 1-1 com o Operário. Joguinho de compadre. Jogo assim, esses dois vão ficar aí na Série B. Só dá um trabalho para os times grandes, só, mais nada. Com certeza. Quando joga com time pequeno, relaxa. Principalmente o Operário, né? O Operário, Sampaio Correia também. Vai Sampaio Correia também. ganhar dos outros times. Joga lá no Maranhão pra você ver. É horrível. Não. Sábado também, Cruzeiro 2, Chapecoense 0. O cara enche até a boca pra falar, né? Filho, minha situação tem que fazer isso mesmo. O cara enche até a boca. Eu acho uma ofensa grandíssima contra uma pessoa isso. A Ponte Preta ganhou do Brusque. O Brusque que largou na frente depois que perdeu o Cruzeiro, só perdeu também, né? Criciúma 1, Novo Horizontino também 1, Tombense 1, Vasco da Gama e 1. Guilherme. Vamos, Guilherme. Vamos, Guilherme. Ânimo, Guilherme. Ou você não acredita? Não vejo que o Brasil vai se recuperar. Lembrando que temos um jogo atrasado em Náutico e Guarani, porque o Náutico esse final de semana jogou a final do campeonato pernambucano e foi bicampeão. Nos pênaltis. Exatamente. Contra o Retrô. Isso. Aí esse jogo Náutico e Guarani será na terça-feira nos Aflitos às 9h30 da noite. Passando os resultados, agora passaremos a classificação. Grêmio em primeiro, 10 pontos. Bahia em segundo, 10 pontos. Cruzeiro em terceiro, 10 pontos. Logo depois, Chapecoense. Por que você deu essa pausa depois do Cruzeiro? Não, eu só falei assim, 10 pontos, porque os 3 estão com 10 pontos. Ele vai correndo, aí chega no Cruzeiro, terceiro lugar Cruzeiro. Bom. É porque os 3 estão com 10 pontos, eu parei nos 10 pontos. Não? Então vou começar de novo. Não, pode. Grêmio, 10 pontos, primeiro colocado. Bahia, 10 pontos, segundo colocado. Cruzeiro, 10 pontos, terceiro colocado. Chapecoense, em quarto lugar, 8 pontos. Ituano, quinto lugar. Sexto, Sport. Sétimo, Ponte Preta. Oitavo, Vasco da Gama. Nono, Náutico, com um jogo a menos que o Vasco, então pode perder. Se empatar, já encosta. Não, né? se o Náutico ganhar, ele vai para segundo lugar. Ele vai para quarto lugar. Se empatar, já encosta. Já né? encosta. Se ganhar... Porque o Náutico está com 6 pontos, ganhando, vai a 9, fica em quarto lugar, tira a Chapecoense da zona de classificação para a Série A. Depois do Náutico, nono, o 10º é o Brusque, 11º Sampaio Correia, 12º Londrina, 13º Criciúma, 14º Operário, CSA 15º, Tombense em 16º, o rei dos empates. Na zona de rebaixamento, Guarani, que se ganhando do Náutico, pode sair da zona de rebaixamento. Dá um baita de um salto. Empata com o Vasco. Quase 10 em 7 pontos. Né? Exatamente. Vila Nova de Goiás, 4 pontos, em 18º. Novo Horizontino, 3 pontos, 19º. CRB em último lugar com 1 ponto. Não começou nada bem o campeonato. CRB, exatamente. Né? É isso aí, passamos Série A, Série B a limpo. E agora nós vamos falar uma coisa que eu sempre gosto. Aquele momento de cultura, conhecimento de ilibado, inteligência, conhecimento ilibado. Você batizou essa frase no primeiro programa, né, Guilherme? Então nós vamos agora... Duradoura. Curiosidades do esporte. É isso aí, né? Um quadro maravilhoso, com conhecimentos ilibados. Boa, Guilherme. Gostei. Muito bom. E isso é a cargo do Juliano Finamur. Por favor, Juliano, discorra. Isso, vamos com mais uma curiosidade hoje, curiosidade do futebol. Bravo e Guilherme, o time de vocês, os torcedores, já gritaram olé quando estavam ganhando. Sim, né? Já várias vezes já fui no estádio. O olé é um clássico nos estádios quando o time está ganhando ali de 2-0, 3-0 e está o jogo para acabar. Mas de onde será que surgiu esse olé? O olé vem daquelas touradas, né, de Madrid, quando
o toureiro, ele acaba desvencilhando assim do touro, né? E a torcida grita. E o curioso é que o olé nos campos de futebol, ele surgiu num jogo do Botafogo. Ó, O aí, cara. Botafogo que foi jogar um amistoso no México contra o River Plate em 1957. E o que aconteceu? No México também eles gostam, né, até hoje, da questão das touradas de Madrid. E os torcedores mexicanos, nesse jogo, quem que atuava pelo Botafogo, que deu origem ao olé? Mané. Mané Garrincha. O rei. Tinha que ser rei do né? drible, É o né? rei, é o rei. E aí o que aconteceu? Nesse jogo em que o Garrincha comeu a bola, quando o jogador do River Plate chegava até ele e que ele dava aquela paradinha, né? E saía driblando aquele jogo de corpo, a torcida no México começou a gritar olé. E depois continuaram, acharam interessante, ficou legal no jogo. E aí se expandiu e quando o time do Botafogo voltou, né, os torcedores aqui, que tinham ouvido o jogo pela rádio, começaram a imitar quando o Garrincha dava esses dribles, a falar o olé. Aí surgiu o olé que a gente tanto conhece hoje nos estádios. O maior driblador de todos os tempos. Dibrador. Dibrador. Ele Driblava mesmo, dibrava, como diz a galera da rua. Entortava, deixava a galera com raiva. Eu, como zagueiro, deveria ficar muito assim, nervoso perto do Garrincha, porque ele era... Nós não vimos, mas os vídeos nos mostram. Os vídeos estão aí. Nos mostram. Mostra tudo o que ele jogou, tudo que ele representou pro futebol. Então tinha que vir. Muito obrigado por esse conhecimento ilibado, Juliano Finamur. Que legal. Então, inclusive, falando, né? A gente falou do Real Madrid campeão. O Nath, com seus 2 filhos, falando que você falou das touradas, ficou brincando de tourada com seus 2 filhos em Madrid, né? Que é onde vem as touradas, a famosa tourada touradas de Madrid. Então, bem legal, sensacional. Tinha que ser com Mané Garrincha. Isso, Mané Garrincha, que a tourada é tão popular lá na Espanha, né, que quando teve a Copa do Mundo em 82, eu não vi a Copa de 82, não lembro, mas as pessoas comentam, né, que foi uma das melhores Copas, uma das melhores seleções, então, não venceu, e as trilhas sonoras daquela Copa, inclusive a trilha de televisão, era referente às touradas de Madrid, né, e hoje a gente fica sabendo aí da questão de ter surgido nos estádios com Garrincha. Tinha que ser com Garrincha no México e contra um time argentino, né, contra o River Plate. Parece que tudo conspira, né? Eu não poderia, né? Mas tudo bem. Parabéns, Juliano. Muito obrigado por esse conhecimento ilibado, né, Guilherme? Com certeza. E temos outro quadro também que é sensacional. É o quadro do saudosismo. Saudosismo. Que é narrações inesquecíveis. E hoje tem um cara da nossa bancada aqui que vai gostar. E tem outro que não vai gostar, não. Esqueci de você, Guilherme. Então, tem outro que não vai gostar, não. Eu esqueci de você, Guilherme. Eu assisti esse jogo e não gostei nada. Sacaneando com o Guilherme. Essa narração, dizem que é o primeiro Mundial do Corinthians. É verdade, Juliano? Mundial FIFA 2000, o primeiro da história. Mas o porquê dessa narração que eu acho emocionante, que chama-se Luciano do Vale. Um dos maiores narradores da história do Brasil. Ele e Galvão Bueno estão aqui pra TV. Falo em TV, porque tem muitos em rádio, né? Que vários, que são narrações diferentes, né? Então, TV, Luciano do Vale e Galvão Bueno. Então, hoje, vamos trazer o último pênalti, né? Que o Corinthians se sagrou campeão. Dida no gol, Edmundo batendo. O que aconteceu, Guilherme? Momento muito triste. Aconteceu foi isso. O Edmundo bateu pra fora, triste pra ele, feliz para... Corinthians campeão, Edmundo erra o pênalti
E o Dida quase que não sai comemorando, né? Todo frio lá, como se não tivesse acontecido nada. Aquele lá era frio. O Corinthians acaba se sagrando campeão mundial em 2000, no mês de janeiro. Aqui, para quem estava de fora, vê os dois times, o Vasco da Gama e o Corinthians naquela época eram times... Timaço, o jogo né? que o Corinthians fez contra o Real Madrid, Isso. o Capetinha deitando no Michel Salgado e no Roberto Carlos, Passaram então, mal, né? Passaram mal. Então eu assisti esses jogos. E o jogo também que o Vasco fez contra o United, né? United, A defesa gol do Edmundo. A defesa do United passou mal também. Então contra o Edmundo. eram times titulares, Manchester, do Real Madrid, contra times. E lembrando que o capitão do Corinthians, quem ergueu a taça, Rincon. Isso. Um dos maiores meio-campos do mundo, da história do futebol, um colombiano, que há 15 dias nos deixou um trágico acidente lá. Precocemente também, com apenas né? 55 anos. 55 Exatamente. Ele já tinha sofrido um acidente, passou por esse acidente. Nesse acidente, não resistiu. Rincon veio a falecer após esse acidente. Nós comentamos aqui quando aconteceu o acidente e, infelizmente, há 15, 20 dias atrás, o Rincon faleceu. Também em memória ao Rincon, veremos agora a narração de Luciano do Vale, o Mundial do Corinthians em 2000. Se fizer empate aí, vamos para ser alternada. Se não fizer, o Corinthians continua com a chance de ser campeão do mundo. Lá vai Edmundo, partiu pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Corinthians, campeão do mundo! Edmundo bateu pra fora o pênalti! Com a história do clube, esse artilheiro extraordinário. Tá aí a taça na mão do Rincon. Luciano do Vale, que também nos deixou, né, precocemente também. Pouco antes da Copa de 2014. Exatamente, e criava uma expectativa, né, do Luciano aqui no Brasil. Então, é o saudosismo, marcar a história de duas pessoas que fizeram história no futebol e no esporte também, que o Luciano do Vale narrava tudo também. Sim. Né? Então, nós temos que agradecer. Está aí o Corinthians campeão e o Vasco vice. O Gui não gostou, o Juliano adorou, né? Com certeza. E assim nós vamos encerrando o nosso Câmara Esportes, agradecendo a paciência de vocês, telespectadores, canal 18.2 TV Câmara, e os ouvintes da 96,7 Legislativa FM. Muito boa noite, Guilherme. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela amizade. Esperamos vocês na semana que vem. Não é isso, Juliano? Isso mesmo, Guilherme. Bravo para você que nos acompanhou aí pelo rádio e pela TV. Um forte abraço e na semana que vem mais notícias do esporte, mais narrações, mais bate-papo gostoso de futebol aqui. É isso aí, muito obrigado e boa noite.